Olá, papo de mãe que ora. Sabe o que nós estamos conversando aqui? Que às vezes a gente fica cansada, mas quando a gente reza, e no meu caso a Coca-Cola ajuda também, a gente tem energia para estar aqui com vocês, para limpar a casa, para poder rezar. Isso faz parte do nosso processo, porque não achem que a gente está sempre vibrante, não. Mas uma coisa é certa, a gente está sempre de pé. E hoje nós vamos conversar sobre Mãe que Ora, exemplo de virtude e perseverança. E a gente vai conversar um pouquinho o que é virtude, porque Nossa Senhora é um exemplo de todas as virtudes para nós. A virtude da obediência, a virtude da perseverança, a virtude da humildade. Ai, não dá nem para falar aqui. E por isso, mãe, nós vamos pedir a Ju para a gente rezar, pedindo a sua intercessão. E você, mãe, que está aí, se puder, se coloque de joelho e coloque a sua intenção. Vamos lá? Todas colocando a intenção para a nossa oração. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede, se depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossas orações, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Quando fala em Mãe que Ora, a Bíblia tem inúmeros exemplos, né? Nós temos inclusive o livro No Movimento que fala de mulheres, né, da Bíblia. Nós temos vários exemplos e hoje nós escolhemos a mãe de Sansão. Porque Sansão é muito falado, né? Por causa da questão do cabelo, da força. E a gente até brinca entre a gente, né? Lá em casa eu falo, cortou meu cabelo, eu perdi a força, né? Em algumas situações. E aí nós vamos ver o exemplo, mais uma vez, de uma mulher estéril. E esterilidade no Antigo Testamento significava maldição. Alguém que tinha feito algo errado, por isso era amaldiçoada de não ter filhos. E essa mãe, né, ela rezou muito para ter esse filho. E ela foi agraciada, ou seja, recebeu a bênção de ser mãe. Ela achou que essa era a maior bênção. E ela esqueceu que a maior bênção está também na educação dos filhos. Porque Sansão deu trabalho, viu, gente? Ele foi um juiz, ou seja, ele liderou o povo judeu, mas ele deu trabalho. Querem ver o primeiro trabalho que ele deu? Sansão desceu a Tamã e viu ali uma jovem filisteia. Voltando para casa, comunicou ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tamã uma jovem filisteia. Agora tomai-a por mulher para mim. Porque lembra que eram os pais que pediam a mulher, aos outros pais, a mulher em casamento. Os pais lhe responderam: acaso não há mulher entre as filhas de teus irmãos? Ou entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, esses incircuncisos? Isso é importante, gente, porque para os judeus eles casavam entre si. E isso não é tão antigo, porque em família libanesa, a minha família, eles casavam entre eles. Por quê? Para manter o sangue puro, tá? Então, Sansão estava ali cometendo algo importantíssimo. Para aquela mãe, é uma facada ele querer casar com uma pagã.
se a gente traduzir para a linguagem de outro. Mas Sansão insistiu com o pai. Pede-me esta mulher, pois é ela que agrada aos meus olhos. Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor, o qual buscava um pretexto contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha que coisa bonita, gente. Sansão estava desobedecendo, mas Deus faria da desobediência de Sansão uma obra contra os filisteus. E isso é importante porque a primeira pergunta para mim, o que é ser uma mãe que ora? Ser uma mãe que ora, que nós aprendemos no movimento Mães que Oram pelos Filhos, é obedecer à voz de Deus. Então, eu preciso estar conectada. É como você ligar a internet, estar conectada 24 horas com Deus, para saber o que Deus quer para a vida dos meus filhos. Mesmo que não seja aos meus olhos o melhor, pode ser uma obra de Deus. E aí a pergunta, para isso, Aline, a gente tem que ser uma mãe virtuosa. E o que é ser uma mãe virtuosa? Então, a gente pode escolher, né? A gente tem escolhas na vida. A gente pode ser virtuosa ou a gente pode ser viciosa, né? Com vícios, né? Cheia de vícios. Então, o que eu falo? É uma escolha nossa. E para mim o maior exemplo de virtude é Maria. Quando eu olho para ela e a gente vê ela assim, sempre uma pessoa humilde, mansa de coração, que só levou amor, mas que era enérgica ao mesmo tempo, porque Maria não era essa coisa assim, ela era enérgica, na hora que tinha que tomar decisão ela tomava, mas ela soube fazer isso com muito carinho e muito cuidado. Ela era obediente às escutas que ela tinha, que ela devia escutar, né? Ela era uma pessoa que ela tinha a forma certa de agir, a forma certa de falar, né? E para isso, tia, o que eu mais acho que a gente tem que ter é a humildade. A gente tem que procurar muito a humildade, porque a humildade é óbvio, se você é uma mulher humilde, as outras virtudes vão acontecer na tua vida, porque você vai conseguir escutar o que Deus quer. Se essa é a nossa vontade de ter esse caminho de santidade, de levar a santidade para a nossa família, que eu acho que é o que você quer aí também, né, mãe? A gente tem que aprender essas virtudes na nossa casa, senão a gente vai ser, em vez de ser uma graça, a gente vai ser uma desgraça. E é importante porque Maria, ela disse o sim no anúncio e foi perseverante nas virtudes até o fim. E quando seu filho morreu e ressuscitou, ela continuou com seu sim diante dos discípulos. E Ju, muitas vezes as mães vêm pela dor. Sim. Umas perseveram e outras não. Por que será, hein? Já pensou nisso? Então, o que eu sinto é que muitas mães, em um momento de tribulação, acabam buscando Jesus, um grupo que vai dar um apoio, uma frequência nessa oração, mas que muitas vezes acontece que essa resposta de Jesus não vem no tempo delas, até porque Jesus nos responde no tempo dele, e esse que é o importante. E para isso, muitas vezes a gente tem que perseverar e nos manter firmes nessa oração e nessa busca, na busca do nosso milagre, que vai ser dado no momento que ele vir que é o momento adequado. Então, é importante a gente entender isso, que essa mãe precisa perseverar para que ela consiga chegar a esse milagre. Engraçado, tia, que de repente, no desespero, a gente acaba buscando em outros lugares, a gente erra o caminho. E um caminho errado nos leva a tantas coisas ruins. Então a gente tem que ter essa perseverança para a gente não errar esse caminho. A gente tem a certeza que o caminho é Deus. Não importa o que aconteça. Foca em quem a gente realmente tem que focar, que é Jesus, que está ali na cruz e morreu por cada um de nós. Interessante que quando a mãe está na dor, ela acaba buscando, não é isso? Sim. Às vezes errado. Mas sabe qual mãe que me preocupa na perseverança? Quando está tudo bem. Porque a minha experiência no movimento é que algumas mães vêm, conseguem a sua graça e depois
vão embora. Por quê? Porque já conseguiram a sua graça. Sim. O segredo é o que nós estamos aprendendo. Nós já conseguimos a nossa graça, mas a gente mantém firme aqui para que outras mães possam acontecer. E você, mãe, que já obteve a sua graça, venha participar e nos ajude a continuar a pescar as mães. Ô Cris, você acredita, né? Porque quando a gente está nessas buscas, a gente sempre volta a um tema, que é família. A nossa família é importante nessa perseverança? Você já observa se a sua perseverança gerou graça na vida de alguém? Ô tia, com certeza, tá? Eu vejo assim, o grupo de mães que me ensinou isso, me ensinou a ter persistência, a virtude, aí como elas falaram, a virtude da perseverança, e eu me agarrei nisso, né? Meu marido, que não era convertido, era de outra denominação, era contra a Igreja Católica, e eu me apeguei realmente à perseverança de Maria, né, nos grupos, nossos grupos todas quarta-feira, semanalmente, e fui aí sendo evangelizada, perseverante, pedindo a Deus a conversão dele, e isso aconteceu. E hoje, posso até dizer que ele é mais católico que eu, de missa diária. E a gente é testemunha disso, né, Cris? E é importante também, porque vocês não acham que a perseverança é uma vez só, não. Por quê? Porque para a gente estar aqui, muitas vezes você está negociando com a família, os filhos não querem, o marido não quer, às vezes o marido não quer deixar você ir ao grupo. Fique firme. Persevere em cima disso. Uma coisa que é importante é sempre a gente espelhar Jesus, não é isso? E retomando aqui a nossa palavra, eu fiquei olhando aqui, que a gente que conhece a história de Sansão, né? A gente vai vendo o quê? Que Sansão vai e volta, mas sempre ele tem o exemplo da mãe e do pai, porque ele casa com essa mulher, a vida não foi boa, houve um problema, ele conta um segredo e ela conta o segredo para o pai dela, e com isso o Sansão vai perdendo. Depois ele volta e vai se apaixonar por outra pagã que vai cortar o cabelo dele para que os filisteus tenham a vitória. Mas no fim da história de Sansão, nós vamos ver que ele está cego, né? Porque os olhos dele foi furado, empurrando uma mó, mas naquele momento ele toma a grande decisão, que ele faz aquilo e destrói o templo, cai tudo a partir, porque ele recupera a força. E isso me lembrou que é o nosso tema. A perseverança da família faz com que Sansão, mesmo cego, se mantenha de pé. E aqueles ensinamentos que foram colocados desde a infância permanecem. Por isso eu te convido a rezar. Quero te pedir mesmo que, como a família de Sansão, nós possamos rezar e pedir ao Senhor a graça de entender a vida dos nossos filhos. Dai-nos a graça da perseverança, mesmo quando tudo estiver ruim, mesmo quando o cabelo dos nossos filhos estão cortados, que simboliza a perda da força de Deus, a perda do caminho. Nesse momento, Senhor Jesus, eu creio, eu tomo posse que o Senhor está no comando e que a Tua graça vai chegar e que tudo que acontece na minha vida e na vida da minha família é para a Tua honra e glória. Obrigada, Senhor. Obrigada, mãe. Não se desespere, mantenha firme aí, porque a sua graça vai chegar. Beijo no coração e até a próxima. Não desista, persista. Até a próxima.